Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e apaixonado por futebol. Aproveitando, segue a gente nas nossas mídias, Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. Aproveitando que esta semana começa a Copa das Nações Africanas, vamos abordar o tema da Partilha da África. O que foi este acontecimento, suas consequências e como o futebol pode ser explicado. A partilha da África representa o processo de divisão dos territórios africanos por europeus, visando explorar, invadir, colonizar e extrair recursos importantes. Este período ficou conhecido como imperialismo, que foi o domínio de grandes potências sobre as menores durante os séculos XIX e início do século XX, onde, no mesmo período, o continente asiático também passou por colonizações europeias. Antes de continuar a falar do continente africano, da divisão do continente, é necessário repassar os antecedentes. Mas na metade do século XIX ainda havia comércio de escravos, e a Revolução Industrial mudou essa relação com os europeus, porque eles necessitavam de matérias-primas do continente africano. Neste mesmo período surgiram movimentos nacionalistas onde países demonstravam força e soberania. Nós precisamos lembrar que o continente africano é extremamente diversificado, com centenas de etnias diferentes como Zulus, Berberes e Yorubás, entre outros. Em 1884, ocorre a Conferência de Berlim, uma grande reunião de países europeus para estabelecer regras de ocupação, divisão e formas de exploração do continente africano. Sim, a divisão do continente africano foi feita por europeus. Imagine que você está fazendo aniversário e o seu bolo foi dividido por todos e para todos, mas você não ganharia nenhum pedaço. A diferença é que os europeus não foram convidados. Então houve a invasão de países europeus com poderio militar e administração dos territórios, iniciando o período de imperialismo na África. Países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, Bélgica, Portugal, Itália, Espanha tinham partes de territórios no continente africano. E essa divisão do continente ficou extremamente complicada se você analisar todas as consequências, porque foram criados limites territoriais que espalhavam e separavam grupos étnicos parentes e ainda agrupavam em um mesmo território grupos étnicos rivais, aumentando as tensões e conflitos. Imposição cultural, principalmente religiosa e linguística, movimentos e revoltas, além de trabalho forçado, violências extremas e mortes. A gente tem um exemplo com o belga do Leopoldo II, que precisaria de um episódio só para falar deste acontecimento, de tão brutal que ele foi. Este período acabou marcando o continente africano até nos tempos atuais, onde a maior parte dos problemas da África podem ser explicados por esse período de exploração e violência. As fronteiras permaneceram, muitos países são dependentes economicamente, os problemas sociais, econômicos, políticos e de conflitos são marcas desse período, que ainda assolam o continente africano. Após este longo período de dominação, nós temos o início da descolonização, ou seja, o processo de saída dos europeus do continente africano, que foi um processo extremamente lento, que ocorre principalmente entre as décadas de 1950 e 1970. Este processo de descolonização ele fica mais intenso por conta da Segunda Guerra Mundial, pois a Europa foi o palco da guerra. Então, os países europeus passaram a focar principalmente em se desenvolver, se reestruturar novamente. Ao mesmo tempo, ocorreu movimentos nacionalistas africanos que aceleravam a busca pela independência. Portugal, por exemplo, que tinha domínios sobre Angola e Moçambique, tentou ao máximo explorar esse domínio para mantê-lo com muita violência, só que teve fim com a Revolução dos Cravos de 1974. Ocorreram muitos outros movimentos violentos no continente. Precisamos lembrar que o apartheid, política segregacionista racial, ocorre durante boa parte do período de domínio europeu no continente. Nós vamos ter um episódio só para falar do apartheid. Boa parte dos países se encontravam livres do domínio em 1970 e 1980. O último foi a Eritreia em 1993. Inicialmente era um território que pertencia à Itália, posteriormente passou para o domínio britânico e depois de luta pela independência diante da Etiópia, ela conseguiu sua independência.
Falando em Etiópia, dos 55 países que compõem o continente africano, somente dois países africanos não foram colonizados por europeus. A Libéria, que tem uma fundação relacionada a ex-escravizados americanos, no caso dos Estados Unidos, e o nome do país é uma referência à liberdade, a bandeira do país também é uma referência aos Estados Unidos. O outro país foi a Etiópia, e isso fica muito claro no idioma oficial do país, que é o amárico, pois os países africanos geralmente têm o idioma europeu como parte dos idiomas oficiais. As cores da bandeira da Etiópia também, que é o verde, amarelo e vermelho, influenciaram nas cores de movimentos políticos e culturais como o panafricanismo, que busca unir todos os povos africanos, buscando soberania, respeito, combate ao racismo e a exploração dos povos. As bandeiras dos países africanos possuem o verde, amarelo e vermelho de forma representativa e mostrando a resistência do povo africano em uma clara referência à Etiópia. Agora, vamos falar sobre o futebol do continente. O futebol africano possui características únicas, onde muitas vezes o drible é tão importante quanto o gol. Algo que sempre falam de forma muito errada e limitada sobre as seleções africanas é que os jogadores são fortes e velozes, destacando somente essas características físicas como as únicas que os jogadores possuem, como se fosse uma bagunça tática ou com jogadores que não pensam o jogo. É um desrespeito a um continente que produziu jogadores geniais e históricos. Essa visão limitada do continente também se torna problema quando questionam jogadores africanos sobre a disputa da Copa Africana de Nações. Mas prefiro deixar o comentário do atacante marfinense Sebastian Haller. Essa afirmação mostra o desrespeito pela África. Será que isso teria sido perguntado a um jogador europeu sobre a Eurocopa? O torneio deveria ter sido realizado no verão europeu, mas foi adiado devido ao coronavírus. Claro que vou à Copa Africana representar a Costa do Marfim. Essa é a maior honra. Não preciso dizer mais nada, né? A Copa Africana de Nações possui 15 campeões diferentes. O maior campeão do torneio é o Egito, seguido por Camarões com 5 títulos, Gana, 4 títulos, Costa do Marfim e Nigéria, 3 títulos, Argélia e República Democrática do Congo com 2 títulos cada, Senegal, Zâmbia, Tunísia, Sudão, Etiópia, Marrocos, África do Sul e Congo com 1 título cada. A última edição foi realizada em 2023, na Costa do Marfim, onde os anfitriões venceram a seleção da Nigéria por 2-1, com o gol da vitória do Sebastian Haller, que se tornou herói após superar um câncer nos testículos. Infelizmente, o Haller não vai poder disputar essa edição por conta de uma lesão. A edição de 2025 será sediada no Marrocos e, na minha opinião, é a seleção favorita ao título, até pela bela campanha na Copa de 2022, e possui um ótimo elenco com opções variadas em todas as posições. Acredito que Senegal, Egito e Costa do Marfim são outras candidatas ao título com excelentes jogadores. Outro bom motivo para acompanhar o torneio é o Marrocos, né, que será um dos adversários do Brasil na Copa do Mundo. Inicialmente, eu pensei em montar a seleção de todos os tempos do continente africano, mas pensar todos os jogadores ideais para cada posição daria muito trabalho. Então, acabei sendo mais simples e montei a seleção que vai disputar essa edição da Copa Africana de Nações. Foi extremamente difícil montar essa seleção da Copa Africana de Nações porque há opções variadas para cada posição. A linha de defesa, nós poderíamos contar com a experiência do Bono, do Koulibaly, o Tapsoba, que é um zagueiro extremamente seguro, o Hakimi, que apoia muito bem o ataque, então facilitaria bastante o nosso jogo pelas laterais, o Aït-Nouri, um lateral extremamente equilibrado. A melhor defesa é o ataque, então pensei num meio de campo que nem tem como característica principal ser extremamente marcador. Então, um meio de campo muito leve, muito rápido, com ótimos passes, infiltrações. Tanto que o Brahim Dias e o Mbeumo, eu nem vejo eles como meias centrais, eu acho que eles são até mais pontas do que meias. Mas é que o Salah é muito craque da posição. Como ponta direita, é um dos melhores do mundo. Se não for o melhor do mundo nessa posição específica, nos tempos atuais. Nós temos na ponta esquerda o Mané, que é craque, absurdo, seria o meu camisa 10. E no ataque, os centroavantes africanos eles são muito diversos. Só a Nigéria tem 4, 5 jogadores que poderiam facilmente ser titulares da seleção do continente africano.
mas eu escolhi para mim que é o melhor, que é o Osimhen, que ele parece um adulto jogando no meio de crianças no Galatasaray. Acho que logo logo ele vai pintar até em outro time de uma liga maior. Então, esse seria o meu time e eu acho facilmente ganharia uma Copa do Mundo com essa seleção, tá? Modéstia à parte. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de lembrar vocês para acompanhar o nosso projeto nas redes sociais. Muito obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.